algumas leis, né, elas diziam que você precisa de relatórios operacionais de cada aplicação que você faz, né? Você precisa manter guardados esses relatórios, e as fiscalizações, quando elas acontecem, é nesses relatórios que é baseado, né? As visitas dos fiscais, eles vão pedir esses relatórios. Então, quando a gente começou com a empresa, eu senti uma grande dificuldade, porque não existia nada além de um Excel e um Word, papel e caneta, para a gente realmente fazer esses relatórios. Eu vou disponibilizar para vocês o que hoje o mapa disponibiliza, né? Que é esse modelo de relatório operacional. Então, eles falam, ó, para toda aplicação que você fizer, você tem que gerar esse relatório operacional. Que aí você coloca o cliente, a empresa, né? O registro do mapa da sua empresa, o contratante, a propriedade, todos os produtos que você usa, né? O croquis, que é o desenho do mapa, onde você vai aplicar. Toda a questão da meteorologia, você precisa também ter nesse relatório. E inicialmente era isso que a gente tinha, era tudo preenchido à mão, e esse relatório ainda você tem que guardar por no mínimo 2 anos, tá? Vendo isso, né, eu ali falei, não, vou automatizar isso, inicialmente com o Excel, mas dentre as leis também, não é só esse relatório operacional que o mapa pede. Ele pede também um relatório mensal de todas as aplicações que você faz. A diferença é que o modelo desse relatório operacional é da operação mesmo, né? Ele inclui meteorologia, todas as informações para quem você está aplicando, que empresa que está aplicando, início e fim, tudo isso. Já no relatório mensal que você deve enviar para o mapa, mensalmente, todo dia 15 de um mês você tem que enviar todas as aplicações do mês anterior para o mapa, tá? E isso é em forma de planilha, tá? O mapa disponibiliza essa planilha e cabe a você, né, a sua empresa, preencher ela de uma maneira que você coloque todos os produtos de todas as aplicações com algumas regras, né? E envie isso para o mapa. Você vê que eles já têm a aba aqui de todos os meses do ano, e assim que você faz uma aplicação, por exemplo, você vem aqui e coloca todos os produtos dessa aplicação. Por exemplo, aqui você tem um fertilizante, um bioinsumo, você coloca o nome dele, a dosagem, tudo bonitinho. Então, para cada aplicação, cada produto, você tem que vir nessa planilha e adicionar. E isso, para quem faz 3, 4, 5 aplicações, tudo bem, mas pensa você faz 40, 50 aplicações no mês com cauda de 6, 7 produtos por cauda. É muito chato. Então, eu falei, eu como sou desenvolvedor de software, né, formado, eu falei, eu vou dar um jeito nisso e vou automatizar toda essa operação, tanto o relatório operacional quanto o relatório mensal. E daí veio o drone gestor. Então, só para dar uma geral do porquê do software e como ele ajuda vocês, né? Um dos módulos do que ele faz, tá? Gerando tanto o relatório operacional quanto o relatório mensal. Esse já é um relatório mensal gerado pelo sistema, tá? Isso aqui é um ambiente de teste, então você vê que os prefixos aqui da aeronave, eles são fictícios, mas ele, com o clicar de um botão, desde que todas as suas operações estejam dentro do sistema, ele gera essa planilha para ser enviado ao mapa, tá? Então, o que você precisa, né? Ter toda a documentação, o registro do mapa, e a sua obrigação mensalmente é manter todos os seus relatórios operacionais em dia e guardado por até 2 anos, e o relatório mensal preenchido e enviado mensalmente, tá? Para o mapa. Agora, aqui no sistema, tá? Eu vou começar explicando já do início quais são as coisas importantes, dar ênfase no módulo operacional, né? Que é o módulo da geração desses relatórios, o que você precisa para fazer isso e como fazer também, tá? Porque tem alguns truques, alguns macetes que ajudam a gente a desenvolver esses relatórios operacionais. Então, uma coisa muito importante no perfil, tá? É você ter a sua empresa aqui, os dados da sua empresa, porque esses dados é o que vai compor tanto o relatório operacional quanto o relatório mensal, tá? O registro do mapa, obrigatório você ter, você coloca aqui o seu registro, tá? E aqui na área do perfil também tem tem a parte de segurança, de mudança de senha, usuários e permissões. Por quê? Aqui sentiu-se uma necessidade de você colocar algumas permissões para alguns usuários. Então, um administrador que tem um outro sócio ou quer uma outra pessoa para te ajudar a administrar, você pode colocar essas permissões, tá? Então, você pode adicionar o nome e o e-mail da pessoa e adicionar aqui o operacional, financeiro ou outro administrador. O administrador, ele faz tudo. É como se fosse um novo dono do sistema. O financeiro, ele vai mexer somente no módulo financeiro, e o operacional na geração de relatórios, né, das ordens de serviço, e de todos os relatórios aí a respeito de aplicações. Tá? Aqui você tem um limite, era 5, mas está 10 membros agora. Você pode pôr até 10 permissões de usuários aqui no sistema. Tá? Inicialmente aqui, a gente tem os cadastros, tá? Eu vou passar o cadastro por cadastro para dar algum feedback que eu tenho sobre esses cadastros. Aqui nas aeronaves, você vai cadastrar todas as suas aeronaves, tá? É muito importante no cadastro que ela tenha o prefixo certo, aquele prefixo do registro que você tem lá na ANAC. Por quê? Porque isso é o que vai no relatório mensal e no relatório operacional para indicar qual que é o equipamento que você que está sendo usado naquela aplicação, tá? Nos produtos, o que é importante salientar, que aqui no sistema, todos os produtos, eles já são, todos os bioinsumos e agrotóxicos, eles já estão na base de dados do sistema. A gente replica, né, a base de dados Agrofit e a gente atualiza ela periodicamente. Então, a última atualização foi agora em janeiro, tá? Caso você queira aqui, né, na parte do produto, consultar um produto, é só você começar a escrever aqui
o nome dele, que você vai ver se ele está no sistema. Se é um bioinsumo ou um agrotóxico, ele vai estar no sistema. O que você vai, então, cadastrar, certo? Você cadastra apenas adjuvantes e fertilizantes, que aí são muitos produtos, né? Não precisa ter o registro no mapa lá. Muitas empresas surge a todo momento um novo fertilizante ou um adjuvante, então você pode vir aqui e cadastrar esses produtos. Eles não vão estar no sistema, tá? Mas todo agrotóxico e bioinsumo vai estar, para você poder usar quando você for compor a ordem de serviço. Aqui é um cadastro de cliente, tá? Então, para toda empresa que você vai prestar serviço, você tem que fazer o cadastro, porque isso sai no relatório operacional, é obrigatório. Então, todo serviço que você faz, o cliente ele deve ser cadastrado aqui. E os funcionários também tem que ser cadastrado, inclusive o seu responsável técnico. Aqui no formulário de cadastro dos seus funcionários, além de todas as informações, comissão, né, valor de comissão, se ele for responsável técnico por suas operações, você tem que cadastrar ele no sistema também e colocar ele como responsável técnico aqui nesse botão, tá? Além do número do CREA, porque essa também é uma informação obrigatória na composição do relatório operacional, tá? Bom, de cadastro não tem muito o que falar, é mais isso mesmo, tá? Agora, o importante do sistema na geração tanto dos dois relatórios são as ordens de serviço. Eu vou começar por ela, para depois passar por orçamentos, agenda e o módulo financeiro. Eu vou passar pelo módulo piloto também, que é o aplicativo que os pilotos usam em campo para captar essas informações desses relatórios, tá? Então, aqui nas ordens de serviço, tá? Você tem aqui todas as ordens de serviço, as ordens elas são geradas automaticamente pelo sistema, tá? O que você faz, aqui tem alguns controles, né, da base financeira, que é status, mas depois eu vou passar isso no módulo financeiro. Então, cada uma desses registros são ordens de serviço. Então, vamos criar uma ordem aqui para eu, né, exemplificar como funcionam as ordens. Então, aqui você tem um cliente, você vai colocar o cliente, é um cliente que já está cadastrado, a propriedade, onde você vai fazer a aplicação, o talhão, o município, já tem todos a base de CEP do Brasil aqui, o endereço dessa propriedade, tipo de serviço, supondo que você vai fazer um herbicida, a cultura, você vai escolher uma das aeronaves que você cadastrou lá nos cadastros, o responsável técnico, que é um dos seus funcionários ali que está setado como funcionário técnico e tem o número do CREA para isso, o número do receituário, você também pode anexar, tá, uma foto desse receituário, se for em PDF, se for uma imagem, tá? Data inicial, data final, o piloto, o ajudante, essas informações, elas vêm depois, quando você adiciona aplicações nessa ordem de serviço, que eu vou explicar também como é essa composição das aplicações. Aqui, e o valor também, né? Você pode trabalhar com valores, apesar de não ser obrigatório na composição do relatório operacional, você trabalhar com valores, esse tipo de coisa, para o controle, né, de finanças e tudo mais da sua empresa é importante. Então, é por isso que tem aqui essas informações financeiras. Fora as informações financeiras, todos os dados que tem aqui é obrigatório, tá? Tá na resolução da composição desse relatório de operações com um avião agrícola. Avião, drone, tá? Tudo enquadra na mesma lei ali. Aqui você coloca se você cobrar deslocamento, o preço e o quilômetro, e se tiver algum valor adicional, que às vezes você vai levar algum produto seu para aplicar, você coloca esse valor adicional aqui também, tá? Croquis e mapa da aplicação. Isso aqui, geralmente, a gente coloca depois da aplicação nesse relatório. A gente gera, eu vou ensinar até para vocês como eu faço, pelo AGMS, que é o site da própria DJI. Eu acredito que se for outra marca de drone, é um site específico, mas tem essa mesma função, tá? Tá, a partir do momento que você preencheu, né, esse cabeçalho da ordem, você salva a ordem. Salvou a ordem, vai abrir para você adicionar as aplicações e o receituário, tá? Então, vamos fazer de conta aqui uma aplicação, tá? Você vai adicionar uma aplicação, então hoje, das 10 às 13, a geolocalização, você pode escrever aqui onde foi, ou colocar a própria geolocalização, se você tiver o número. O aplicativo piloto, ele pega isso automaticamente, eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas caso você souber onde é ou tiver o número, você pode vir aqui e selecionar que ele vai pegar a geolocalização. Tá? Então, você coloca a área, aí aqui as informações meteorológicas obrigatórias, né? Altura de voo, supondo que a gota. Todas essas informações também são obrigatórias, tá? Eles pedem naquele documento. Aí aqui você vai selecionar quem foi o piloto e salva. Então, você já adicionou uma aplicação, aqui já preencheu a data inicial, data final, quem é o piloto e o ajudante dessa aplicação. Aqui tem um receituário. Então, vamos supor que a gente vai usar um adjuvante e um produto. Ele já faz as contas aqui da quantidade total, que também precisa para você compor os relatórios, tá? Agora, tá beleza, né? Essa ordem tá aqui.
é a última ordem que a gente criou, tá? Ela ainda está aberta, tá? Isso aqui depois eu vou... ela serve para controlar se a ordem está aberta ou fechada, ela tem sinergia com o aplicativo piloto. Eu mostrei para vocês como preencher uma ordem da forma aqui no sistema, tá? Na mão, pelo sistema. Só que possui uma outra maneira, né? Para facilitar e ajudar na composição desses relatórios e para preencher essas ordens, eu criei o módulo piloto, que é esse aplicativo aqui, tá? Então, depois que você cadastrou um funcionário, você pode habilitar ele para ele usar o aplicativo piloto. Como você faz isso? Você vem em autorizar, escolhe um funcionário que ainda não tenha, né, que não esteja habilitado, coloca o e-mail dele, tá? Porque é importante esse e-mail, porque é o login dele no aplicativo, tá? E é onde ele vai receber uma chave de acesso ao aplicativo. Então, você coloca o e-mail dele e autoriza. Ele vai receber um e-mail com instruções, é um link que ele vai clicar e uma chave para ele poder se habilitar no sistema, tá? Pessoal, por enquanto tá ok? Alguém tem alguma dúvida ou tá tudo tranquilo? Pode seguir. Bom, eu vou seguir aqui então. A partir do momento que ele recebe um e-mail, né, ele vai receber o link de como acessar esse aplicativo piloto, e é essa tela do aplicativo. Assim que ele que ele entra no link, ele vai abrir esse aplicativo, tá? Ele vai usar aquele e-mail que você cadastrou e a senha que ele criou. E vai entrar no aplicativo. Então, nós criamos, aí você pode instalar, né? Assim que você entra aqui no aplicativo, ele pede para você instalar e você instala realmente o aplicativo no celular. E aí ele vira um aplicativo nativo do celular, tá? Então, nós criamos aqui a ordem de serviço, né? Que é essa ordem 2602002. Já fizemos uma aplicação nela, mas nós colocamos na mão aqui pelo sistema, tá? Aqui pelas aplicações aqui. Um outro modo de você adicionar aplicações e produtos é o próprio piloto em campo, pelo aplicativo piloto. Então, assim que ele loga no aplicativo, já vai aparecer para ele a 2602002, que é a ordem que a gente acabou de criar, tá? Então, ele vai selecionar essa ordem, vai aparecer aqui todos os dados, né, que já tem no cabeçalho da ordem, para ele se guiar, né, que é essa ordem mesmo que ele está trabalhando, e aqui ele adiciona aplicações. Já vai aparecer a aplicação que já tenha nessa ordem, e se ele quiser e precisar adicionar uma nova aplicação, então ele vai fazer isso. Ele clica em nova aplicação, já vai aparecer a data e o horário de início, tá? Ele vai, como eu disse, obter a geolocalização clicando no botão, ele pega a localização do celular e já preenche a coordenada. Meteorologia também é clicando em um botão, ele pega todas as informações necessárias, que é vento, né? Isso tudo por API, por estações meteorológicas, né? Já dá uma previsão, tá? De precipitação para as próximas 15 horas, 3, 6 e 9 horas à frente, né? Já te dá o ΔT, se tá ok para você trabalhar ou não, tá? Dentro da linha verde aceitável, amarela ou vermelho você não trabalharia. E aqui o resto das informações, por exemplo, a altura, velocidade, a faixa de aplicação, a gota e o bico. Aqui você já vai ser automaticamente setado quem é o piloto, tá? E você coloca o ajudante. Aqui nas observações é outro dado obrigatório, caso tiver alguma diversidade durante essa aplicação, ou tenha algum tipo de informação que você tenha que passar, ou motivo por alguma coisa ter acontecido, você descreve nessa observação, tá? Que vai compor o relatório operacional. E salva. Ah, tá. Logo, quando você termina, você tem que colocar o horário final aqui, tá? Porque seria às 20 horas. E aí a quantidade de hectare que você fez. Porque você fez 60 hectares. E aí você salva. Confirma, vê se está tudo ok, se os dados é realmente isso, e envia. Enviou, vai atualizar. Pode falar. Essa questão de quantidade de hectares, quando você lança na ordem de serviço uma quantidade de campo, ele corrige, por exemplo, eu lancei aqui, vai coletar essas informações que eu não tenho, temperatura, umidade, tudo mais lá na fazenda. Eu lancei aqui 100. Lá ele consegue alterar, tipo, deu 150, lá ele altera. Consegue. Na ordem. Sim, sim. O que acontece, né? Então, nessa ordem, você teve as informações que o piloto pegou em campo aqui, lá do celular dele, e ele enviou. Acabei de enviar aqui. Se você for lá, você vai ver aqui nessa ordem, que já possui aqui a nova ordem dele, que é essa aqui, tá? Com as informações todas que ele pegou. Se você precisar editar qualquer uma das informações, é possível, tá? Através do botão de edição aqui. Então, você vem em editar e muda de 60 para 80 hectares, por exemplo. Salva, já vai fazer a soma bonitinho do total de hectares, a soma de valores, as observações também tá aqui. Todas as informações que o piloto pegou em campo, ele já joga para aqui, para compor o relatório operacional. Tinha mais uma coisa que eu ia falar a respeito do aplicativo piloto. Ele funciona offline, tá? Caso o piloto perder a área, você fala, né, mas tá lá, ele é um aplicativo que ele funciona offline. A única coisa que o piloto precisa é atualizar a base de dados antes de ir pro local que ele vai aplicar, caso ele vá ficar sem internet, tá? Porque a gente criou essa ordem aqui e ele apareceu lá para ele, porque ele tinha internet. Então, o ideal é que esse piloto, ele pelo menos entre no aplicativo antes de ir pro local, né? Porque pode acontecer da hora que ele perder lá a internet e for entrar no aplicativo piloto, ele não consiga baixar essa nova ordem que acabou de ser criada, tá?
para ir a ordem aparecer lá. É importante salientar, né? Lá vai aparecer para o piloto só ordens abertas. Então, se eu vier aqui e fechar essa ordem, vai desaparecer para ele lá. Ele não vai conseguir mais adicionar aplicações nessa ordem, tá? Importante sobre quantas aplicações você pode pôr numa ordem, tá? Eu vou usar de exemplo aqui esse relatório aqui, que é um relatório operacional criado pelo sistema. O sistema ele cria exatamente esse relatório aqui, com todas as aplicações, os dados do cabeçalho que você pôs, o receituário, o resumo financeiro, que não é obrigatório, mas você pode escolher, tá? Se você faz esse relatório com resumo financeiro ou não, tem essas duas opções. Eu vou mostrar já para vocês. A assinatura dos responsáveis e o croquis, o mapa da aplicação. O que é importante salientar de ordem de serviço, tá? Uma ordem de serviço, ela vai gerar um relatório operacional, que é esse relatório aqui que eu estou mostrando. Quanto às aplicações e receituário, como que deve ser montada essa ordem? Uma ordem de serviço tem algumas regras, né, da exigência da portaria, é que seja o mesmo drone, com o mesmo receituário, né, no caso, os mesmos produtos, quantidade, não pode mudar nada, e tem que ser perto, tem que ser na mesma localização, eles falam na mesma localidade, né? Então aqui, por exemplo, nesse aqui, são vários talhões, é bem grande, teve 4 ou 5 aplicações, era o mesmo receituário, e eram perto um do outro. Então dá para você fazer tudo isso em uma ordem de serviço só, tá? 400 hectares, 500 hectares, tamanho que for. O que não dá para ser, se for muito longe, tá? A aplicação é na mesma fazenda, porém é bem longe um talhão do outro. Aí você teria que refazer uma outra ordem de serviço vai mudar ali, né, a questão meteorológica, vai mudar algumas coisas, então deve ser perto até para o croquis ficar alinhado, né? Senão você vai ter uma aplicação aqui embaixo, a outra lá em cima do mapa, que não dá nem para você ver as linhas dessa aplicação. Então é ideal que você crie uma nova ordem, se for longe a aplicação nesse modo. Mas sendo com a mesma aeronave, o mesmo receituário e talhões perto um do outro, poderia ser até, por exemplo, esse talhão aqui e esse talhão aqui. Eles estão bem perto e cabem numa imagem, então poderia ser, tá? Mesmo que não existisse, por exemplo, essas aplicações do meio. Você poderia fazer 2 aplicações ali, uma aqui, outra aqui, tá? Que daria certo para compor a ordem de serviço. Agora, como fazer, né? Como pegar esse mapa? Porque esse mapa ele é obrigatório ter nas ordens, tá? Existe o site AGMS, que é... Deixa eu ver onde ele tá. Aqui. Que é esse site aqui, a GMS, tá? Da DJI, onde você vai ter todos os dados das aplicações das suas aeronaves. Então aqui, você vai logar com o seu usuário e senha do controle das suas aeronaves, né? Da sua conta DJI mesmo, aquela conta do controle da aeronave, e aqui você vai obter as informações de todos os voos, né? Que você fez com ela. Então você seleciona uma das suas aeronaves, o dia, né? Por exemplo, pode selecionar mais de alguns dias, e aí você seleciona cada levantada do drone, tá? Cada aplicação é um registro desse. Como eu sei que nesse dia aqui foi feito... Como eu sei que esse dia foi feito uma área só, então vou selecionar todos aqui, tá? E aí você vem aqui, ó, View Flight Route. É aqui que ele vai te mostrar essa aplicação desse dia, tá? E aí você faz um print aqui dessa área, salva, tá? Aqui, é muito importante também, tá? É nesse site que você pega o KML dessa aplicação. Muita usina, muitos clientes, às vezes, vão exigir que você mande para ele não só o mapa da aplicação, mas o KML. Então, é aqui nesse site, nesse lugar, depois de visualizar o mapa, que você exporta o KML. Então, você vem aqui e salva o KML. É um arquivo zip, tá? Você também pode pegar todos os registros desses voos em Excel, tá? Que é esse botão aqui, antes de gerar o mapa, que aí ele vem tudo especificado, cada voo, né, da sua aeronave, início e fim de cada voo, data, parâmetros da aeronave, tudo em Excel. Hoje, a empresa que a gente trabalha na usina aqui, ela exige os dois, tanto o Excel quanto o KML, tá? Então, aí você pegou a imagem, tá? Salvou ali um print dela, você pode vir aqui na ordem e subir essa imagem. Pronto. Praticamente, se acabou todas as aplicações, né, dessa área ali que você fez, você já pode fechar essa ordem, né, para os pilotos já não vão ver mais, você se guiar que essa ordem já foi fechada, foi concluída, e já pode gerar, né, aqui o PDF. É muito importante salientar que o receituário, pessoal, também precisa, o mapa também exige que você tenha anexado o receituário. Então, caso você tenha o receituário em print PDF, não só em papel, né, em folha sulfite, ou tirar uma foto, tá, quiser anexar, aqui, vou receitar esse modelo aqui como se ele fosse salva, e aí tá ok. A ordem de serviço está pronta. Então, é a partir dessas informações que você vai gerar o relatório operacional, tá? Que é esse relatório aqui, ó, que ele fala, né? Aqui você tem 3 escolhas. O relatório operacional com valor, o relatório sem valor e o relatório operacional mais o receituário, que aí é o completo mesmo, tá? Tem tudo. Então, vamos gerar aqui o relatório completo. Aí ele vai gerar aqui o relatório, tá? Com todos os dados que a gente acabou de fornecer ali, tá? Ele já vai apensar o croquis, o receituário, tudo perfeito.
E aí é com essas informações que o sistema, né, ele já vai gerar o relatório mensal, que é uma outra obrigação, além desse relatório operacional. O que a gente faz aqui, quando a gente trabalha, cria uma pasta, né, e aí a gente salva esse PDF. É obrigatório? Não, mas facilita a sua vida. Tá tudo na nuvem, tudo no drone gestor, nunca vai ser excluído, apagado. Tudo que você fizer, não só os 2 últimos anos, mas todo o histórico, vai ficar no drone gestor. Se um dia você precisar, é só vir aqui e imprimir esses relatórios. Mas o ideal é que você guarde, né, numa pasta ali de uma aplicação, esse documento em PDF, que é esse relatório, né, o mapa ali, o KML, porque eu já ouvi dizer que os fiscais do mapa, geralmente eles vão pedir os KMLs das aplicações que você fizer também, todo o histórico ali, tá? Bom, pessoal, aí aqui, essa é a geração do relatório operacional, tá? É a obrigação. Uma das obrigações. A outra obrigação é o relatório mensal para o mapa. Então, supondo aqui que nós estamos no ano de 2026 e agora a gente está em fevereiro e eu vou gerar janeiro. Está falando que não foi encontrada porque eu não gerei ainda essa planilha, tá? Do ano de 2026, porque como eu mostrei aqui, uma planilha, né? A planilha do ano tem todos os meses, tá? Então, aqui você vai selecionar o mês, né? E preencher a planilha. Então, todas essas aplicações, essas ordens de serviço que você foi gerando e alimentando o sistema, com um botão... eu acho que janeiro, um ambiente de teste não vai ter, supondo que seja fevereiro. Ele já vai dar que a planilha está disponível, porque, querendo ou não, eu já coloquei para criar a planilha desse ano base. Tá? Então, vamos preencher fevereiro aqui, que já iria ter essa aplicação que a gente acabou de fazer. Então, aqui ele te dá, né, o número de aplicações, você pode analisar para ver a planilha, quais meses já estão preenchidos desse ano, tá? Aqui não tinha dados em janeiro, tinha 2 aplicações em fevereiro. E aí você baixa essa planilha. Baixou a planilha, o que você deve fazer com ela é enviar para o mapa, né? Através do site SEI, aqui no guia de documentação e regularização tem um guia de como fazer o envio dessa planilha, tá? Lá no final da guia de regularização tem um vídeo todo explicando como é feito esse envio para o mapa dessa planilha, tá? Depois que você preencheu e viu que aqui, né, que tá tudo ok no mês, você faz o download dela. Eu já baixei ela aqui. E aí, se você vier aqui em fevereiro, tem a aplicação que você fez, as 2 aplicações, com os produtos que você adicionou, tá? Aí é só pegar essa planilha e enviar para o mapa, tá? No próximo mês, por exemplo, quando você for aqui preencher março, né, ele vai preencher todas as aplicações aqui com todos os produtos, e é a mesma planilha. Fevereiro também vai ter uma planilha que você vai alimentando ela ao longo dos meses. Então, vai ter o histórico de todos os meses aqui. Quando você for baixar a planilha de maio, né, que você preencher, vai ter abril, março, fevereiro, janeiro, tá? Só que mês a mês você tem que preencher ela. O sistema não preenche mês retroativamente. Se você escolher junho, ele não vai preencher tudo. Ele vai preencher somente junho. Então, você tem que preencher mês a mês. Mas é rápido e fácil aqui o preenchimento. Dos relatórios, né, das obrigações legais, é mais ou menos isso, né, a rotina que você deve fazer na geração do relatório operacional e o relatório mensal. Agora, aqui, o que eu posso dar uma geral a respeito de ordens de serviço, né? No sistema também, você pode criar orçamentos e contratos. Porque a gente sabe que, às vezes, alguém te pede um orçamento de um serviço, alguém te pede até para bater um contrato a respeito desse serviço que você vai prestar, e o drone gestor, ele dá uma agilizada nessas tarefas também, tá? Como que funciona, né? Então, alguém te pede um orçamento, aqui tem os orçamentos, né? Que você já possui, mas você vem aqui, digita um cliente, preenche alguns dados, né? Onde vai ser o serviço. Orçamento para 120 hectares, o valor do hectare, R$100. Se você for cobrar, né, quilometragem você coloca também. O orçamento, né, válido por 30 dias, e cria o orçamento, tá? Então tá aqui o orçamento, você pode visualizar ele, tá? Ele ainda está em edição, porque você pode marcar ele como enviado, porque você já enviou esse orçamento para o cliente, ou como aprovado. Caso ele aceitou esse orçamento, você vai fazer o serviço, tá? Então, vamos marcar como enviado, enviei esse orçamento para o cliente, tá? Se ele aprovar, você pode marcar ele como aprovado aqui. Só que você pode... como que eu vou mandar para o cliente, né? Você pode baixar esse orçamento. Então, fica assim, o orçamento, o número, a data, todos os dados que você colocou, o serviço, o tipo de serviço, o valor total, alguns termos e condições aqui e a assinatura do cliente, tá? Caso ele aceitar esse orçamento de serviço, tá? E aí você vai marcar ele como aprovado, o cliente aprovou, você vai poder gerar um contrato, caso ele precise, né, te peça um contrato. Então, você vem em gerar contrato, ele vai te dar aqui que esse orçamento vai ser transformado em contrato, e você gera o contrato.
No sistema tem 3 tipos de contrato, um simplificado, depois vocês baixam cada um deles e dá uma olhada para ver como que funciona, né? Tem o simplificado, tem o padrão, que é um mais completo e robusto, e tem um com proposta comercial, que aí você preenche essa proposta comercial depois com um pouco mais de detalhes ali, tá? Vamos colocar aqui um padrão, só para vocês verem aqui como que funciona. Então tá aqui, caso você precise editar ou adicionar uma cláusula, tirar a cláusula, é editável completamente, tá? Então aqui você pode vir e simplesmente deletar que ele vai, e salvar depois, né? Aqui, salvar as alterações, que ele vai salvar no contrato. Então deixa eu salvar aqui as alterações normais e baixar esse contrato. Então é um contrato mesmo, contrato de prestação de serviço de pulverização agrícola, com todas aquelas cláusulas que você editou ou não, né? Os valores ele já puxa direto daquele orçamento, mas você também pode alterar eles ali, caso você quiser, e aí os dados para assinatura desse contrato, tá? Caso ele tenha assinado já esse contrato, você pode vir aqui e marcar como assinado para você ir, né, se guiando como que tá os orçamentos e contratos. E aí ele assinou, você pode digitalizar e também salvar no sistema para ficar salvo, tá? O que dá para você fazer para controle, né, desse orçamento? Supondo que você faz um orçamento de 1.000 hectares, que vai fazer algumas 3 ou 4 ordens de serviço, né, nesse orçamento. Nesse contrato, você tem lá 1.500 hectares de contrato, e você vai adicionar várias ordens de serviço. Então, você pode vincular a ordem de serviço para você se guiar e controlar, né, quais são as ordens de serviço desse contrato, né, o que falta eu fazer ainda. Então, você pode vir aqui e gerar uma nova ordem de serviço, tá? A partir do momento que você gerou uma ordem de serviço, ele já vai pré-preencher, né, as informações, com as informações que você tem lá, tanto do contrato em si, quanto do orçamento que você fez, ele já vai pegar e pré-preencher aqui com os dados, né? Não tem aplicações ainda. E você salvou, cria essa ordem de serviço. Conforme você vai fazendo ordens de serviço, ele vai colocando aqui a quantidade de hectares que você já fez desse contrato, tá? No caso aqui, ó, nessa ordem, já é uma ordem, né, antiga que eu criei aqui, já tem 55 hectares feitos desse contrato de 120, tá? Não liga para esses números aqui não, pessoal, porque é um ambiente de teste, então pode ter algumas coisas tipo isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, 350 hectares de 5 é só realmente um ambiente de teste mesmo que a gente usa aqui para fazer apresentações, tá? E esse é o controle que você tem de orçamentos e contratos aqui no sistema. Outro controle que você tem bacana é o de agenda, tá? Para você não se perder, você combina uma aplicação com algum cliente, alguma coisa, você pode vir aqui e selecionar aqui que das 8h30 ao meio-dia você vai fazer uma aplicação. De qual OS vai ser essa aplicação, né? Então você tem uma ordem de serviço ali já criada, você vai fazer uma aplicação nela, né? Então você vai selecionar qual é a ordem que você vai trabalhar, a data, já vai preencher aqui, você vai escolher um piloto, isso é importante, porque o piloto que você escolher, que vai fazer a aplicação, vai entrar na agenda do aplicativo piloto dele. Então ele vai ter ali, a hora que ele abrir o aplicativo, ele sabe já a agenda dele da semana, supondo, né? Ou do dia, tá? Ele já seguia com isso, tá? Você pode selecionar um ajudante, a aeronave que vai fazer esse serviço, a cor do evento, algumas instruções, observações aqui, e salva, tá? Então aqui você salvou o agendamento, né, de uma aplicação. Se você for aqui no aplicativo piloto, na parte de agenda, já vai aparecer aqui, ó. Então, eu tenho aqui, dia 25/2, que é amanhã, 8h30 até o meio-dia, uma aplicação, né, nesse bloco, nessa ordem de serviço aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, ele já vai me dar o endereço, vai me dar as informações, e se eu clicar em iniciar trabalho, ele já me leva diretamente selecionado para a ordem que eu tenho que adicionar as aplicações. Então, a agenda é para isso, tá? Você seguia, né, você ali no próprio sistema do Drone Gestor, você seguia dos acordos que você tem, do seu agendamento de aplicações, e o piloto também, você vai distribuir ali as aplicações para os pilotos, para quem tem mais drones, né, fica fácil de você organizar tudo isso, tá? Quanto à ordem de serviço aqui, status, tá? Para aparecer para o piloto, ele conseguir adicionar aplicações, ela tem que estar aberta. A partir do momento que você fechou essa ordem, vai falar, né, que a ordem foi fechada, você não vai conseguir mais alterar nada, tá? Ela é bloqueada para você alterar, adicionar produtos, porque ela está fechada, não mexe mais nela, né? Depois dela fechada, você consegue unir com o módulo financeiro, que é gerando automaticamente um recebimento dessa ordem que você fechou. Então aqui, eu fechei a ordem de serviço, e vou gerar um recebimento dela, que vai ficar no meu contas a pagar, já aqui no módulo financeiro, tá? Então, só para, né, dar um enunciado aqui, o módulo financeiro é um módulo que ele automatiza, né? Ele cuida tanto do contas a receber, contas a pagar, e a gestão de comissões também, tanto do piloto quanto do ajudante, que é uma questão que eu vou passar para vocês também a respeito dessa gestão de comissões. Então, voltando lá no operacional, né? Então, eu fechei uma ordem e vou gerar o recebimento dela, para virar um contas a receber minha. Então, venho aqui gerar recebimento. Ele já vai preencher todas as informações dessa conta a receber, tá? Pré-preencher tudo, você só muda aqui a data do vencimento. Então, eu dei de prazo para ele até dia 10 do próximo mês, por exemplo, tá? Não foi paga ainda, então não tem data de pagamento, o valor, toda a descrição aqui, né? Da propriedade, os valores e tudo mais. Se você quiser dividir, né? Não sei, aí vai de cada um, anexar documentos, né?
e cria essa conta a receber, tá? Então, se você vir em março aqui, que é dia 10 de março, vai ter uma contas a receber aqui para março, tá? No seu contas a receber. Só para já terminar ali na parte dessas ordens e do operacional atrelado ao módulo financeiro. Supondo que que ele te pague essa ordem, você vem aqui, né, o pagamento vai ser hoje, confirma o pagamento. A partir do momento que você confirmou o pagamento, ela já vai dar como paga. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas a partir do momento que você cria uma ordem a receber, ela não está paga ainda, mas você criou ela fica como faturada, tá? E aí depois, quando você gera lá o pagamento, ou seja, você recebeu essa ordem, ela vem aqui e fica com status como paga. Então você tem um controle de ordens abertas, fechadas, a ordem faturada, ou seja, você já criou o recebimento dessa ordem, e as ordens pagas, você já sabe o que foi pago ou não, tá? Da junção das ordens de serviços com o módulo financeiro, é isso. O contas a pagar e receber não tem muita dificuldade. É simples, porém ele controla bastante as empresas de prestação com drones agrícolas. Por quê? Porque ele tem algumas funções que outros sistemas de financeiro não têm. Por exemplo, você vai criar aqui uma conta a pagar, tá? Então, você vai colocar a categoria, que também você pode criar categorias, tá? Aqui nas configurações, categorias e centros de custos, elas são criáveis. Você cria e edita, né? A hora que você quiser. Então, você vai, por exemplo, combustível lubrificante, né? Você fez um gasto lá, centro de custo. O fornecedor, né? O valor. Então, 5.000 de combustível aqui. Status aberto ainda, forma de pagamento ainda não... Supondo que você gerou um boleto, tá? A data da competência, o vencimento dela também para o dia 10. A descrição, você faz uma descrição aqui, combustível gerador 2. Aqui é a diferença, né? Aqui, cada gasto que você faz, você pode atrelar a um funcionário, uma aeronave ou a uma ordem de serviço específica. Por quê? Para você, depois, nos relatórios, você ter um pouco mais de controle a respeito de gastos, né? Tanto com os seus funcionários, quanto com seus equipamentos, e com uma ordem de serviço específica, tá? Então, supondo que aqui fosse uma estadia, né? O funcionário foi viajar e teve estadia ou gasto com alimentação, você vai selecionar ele, tá? Porque esse gasto vai ser atrelado a esse funcionário depois em relatórios financeiros que você consegue imprimir lá e ver esses gastos, né? Analisar esse tipo de gasto por funcionário, por cliente, né? Tem aqui, ó, por categoria, gasto por centro de custo, por clientes, por funcionários, por equipamentos, né? Por aeronaves, né? Então você consegue. Então, por exemplo, esse combustível é para a aeronave 01, por exemplo. Você vem aqui e seleciona que esse combustível é um gasto para essa aeronave, tá? Ou então que você gastou tal coisa, esse combustível você quer ser um pouco mais organizado e ainda foi para essa ordem de serviço, o que é difícil, né, acontecer, porque você nunca vai medir quanto de combustível, mas é um exemplo só aqui, tá? Outra coisa, caso for um custo de aluguel, qualquer água, né, esses custos fixos, você consegue fazer como despesa recorrente. Então você vai criar uma única despesa, né? E se ela for recorrente com o mesmo valor, você pode escolher aqui quantos meses você quer. A periodicidade, supondo que é mensal, você pode gerar por 24 meses aí esse contas a pagar, tá? Que aí ela fica aqui, ó, marcado como recorrente, quando é uma conta recorrente, tá? E ela repete em todos os meses, tá? Contas a receber. Também, né, você tem o controle aqui da ordem de serviço, porque o contas a receber ele não tem tanta... para onde você, né, buscar dados, né? Aqui é a ordem de serviço. Então, você fez um serviço, a ordem tal, e você vai receber dela. Então, você pode selecionar. Caso você não foi lá, né, no operacional aqui, gerou, você pode vir aqui e gerar também e adicionar ela aqui. Falar que é dela esse gasto, tá? Essa conta a receber. Aqui ele já vai preencher a aeronave, porque a aeronave está linkada a essa ordem, tá? Você consegue parcelar, né, uma conta a receber e anexar documentos aqui também. Tanto no contas a pagar quanto a receber, você consegue anexar esses documentos. O dashboard do módulo financeiro, ele tem bastante cards informativos a respeito da saúde, né, da sua empresa. A evolução do saldo em caixa, fluxo de caixa, as categorias que você mais gasta, né? O calendário de vencimento, receitas versus despesa de cada mês, lucro acumulado, tem bastante coisa aqui. Mas também tem bastante relatório, tá? Tem o DRE aqui por período, você consegue também um DRE mensal para você ter uma análise do ano inteiro de como está a saúde da sua empresa, tá? Alguns relatórios, você tem o fluxo de caixa, né? Tudo de cada mês, o que saiu, o que entrou. Então, nesse dia 10, 0 receita e tal despesa. Aqui eu não tenho muitos dados preenchidos. Eu não vou ter muitos dados preenchidos aqui. Não tem muitos dados preenchidos, mas são realmente relatórios que vai te auxiliar, né, nessa tomada de decisão e ver onde está indo o seu dinheiro, da onde você está gastando mais, com o que você está gastando mais, inadimplência, vai te mostrar quem já pagou, quem não pagou, tá? Então, o relatório financeiro é isso mesmo, para você controlar suas finanças, recebimento de ordem de serviço,
como que está a saúde da sua empresa. Em ferramentas, a gente tem também a calculadora de defensivo, foi um pedido, né, um feedback de usuário também, que às vezes o pessoal na roça e tem alguma dificuldade na hora de montar a cauda, né? É um sistema que auxilia isso, né, na geração ali da sua cauda. Colocando aqui os dados simples, né? A área, então, você vai pulverizar 100 hectares, uma vazão de 7, você tem produto 1, produto 2, litros por hectare, aqui você tem 1, aqui você tem 0,5, por 10 aqui. Calculador, aí você calcula, né? Ele vai te dar, tem aí caudas muito maiores, né? 7, 8 produtos, com litros, gramas, né? Então aí você põe produto por produto ali, ele vai te dar o volume total da cauda, o volume de defensivos e a quantidade de água que você tem que adicionar, tá? Aqui tem algumas dicas de mistura, né? Para a pessoa se guiar também, o que vem primeiro, como fazer essa diluição para a montagem da cauda. Essa calculadora de defensivo, ela também está no aplicativo, tá? É só vir em calculadora, é a mesmíssima coisa, os mesmos dados que você coloca, ele gera também aqui para você montar a cauda. Pessoal, alguém tem alguma dúvida dessas partes aqui, do financeiro, do operacional? Bom, eu acho que está tranquilo as dúvidas aqui, né? Só para terminar, eu não falei a respeito da gestão de comissões, tá? Eu vou entrar aqui nisso agora. Então, como funciona a gestão de comissões, né? Aqui, cada ordem de serviço, em cada aplicação de uma ordem de serviço, você coloca o piloto e o ajudante, né? E lá no cadastro desse piloto e desse ajudante, você cadastra também como que é o tipo de comissão e o valor dessa comissão. Você pode colocar por percentual de valor, né, da OS, da ordem de serviço, ou reais por hectare, que é o mais comum. Então aqui, por exemplo, esse funcionário ele recebe R$3 por hectare aplicado, tá? Fora, isso aqui é só comissão, tá, pessoal? Se você paga um fixo e mais comissões, o fixo você não coloca aqui. Essa aqui é só um cálculo de comissões mesmo. Então, aí, a partir do momento que você tem esse tipo de informação, o que pode acontecer e é comum? Certa ordem de serviço ela é um pouco mais complicada de ser feita, ou eu quero dar uma bonificação nessa ordem específica, nessa aplicação específica. Então, cada aplicação você tem como modificar essa comissão. Então, supondo que nessa ordem, nessa aplicação específica, foi uma aplicação difícil, uma catação que foi feita, e eu vou dar uma bonificação ou uma comissão diferenciada. Na aplicação, tá? Você vem aqui em editar essa aplicação, e você vai conseguir aqui modificar. Caso você não modifique, tá? Faz aqui a aplicação normalmente, vai ser usado os R$3 por hectare, que é o padrão cadastrado lá, como do funcionário. Porém, se você quer nessa aplicação específica dar uma comissão diferente, então você seleciona aqui, por exemplo, essa aplicação aqui, eu vou dar, em vez de R$5 por hectare, para os dois. E salvo. Isso vai ser computado na hora de você gerar lá as comissões desses funcionários, tá? Então você vê aqui que as duas que eu mudei lá, elas vêm como customizadas, tá? Tanto do piloto quanto do ajudante. Ela já não é mais o padrão de 3, ela mudou para R$5, tá aqui, ó, tá? Então, diretamente, as comissões das aplicações que você mudar diretamente nessa aplicação, ela vai ser refletida aqui, tá? Nas comissões. E como que eu trabalho com essas comissões, né? Você vem aqui, por exemplo, né? É um mês de fevereiro, tive só essas aplicações aqui e esses registros, né? Lembrando que cada aplicação gera um registro aqui nessa tabela. Então, eu vou pegar, supondo que eu quero aqui o Edno. Ele vai mostrar todas as aplicações do Edno. Por exemplo, vamos usar 2025, que o sistema tem mais dados aqui. Então, ele vai trazer todas as aplicações do mês do Edno, tá? Eu posso vir aqui, selecionar todas as aplicações que ele fez nesse mês. Aqui está todas as padrões, mas se você tivesse editado lá na aplicação específica, estaria aqui como customizada, em vez de 3, estaria 5 nessa aplicação específica, tá? Aí ele te dá o valor, tá? E vai gerar um contas a pagar. Essa também é a ligação que você tem aqui da gestão de comissões com contas a pagar e receber. Ele faz isso automaticamente. Então, você seleciona todas as aplicações do mês de fevereiro do seu funcionário e gera uma conta a pagar. Ele vai te dar aqui um breve resumo, né? E já vai vir diretamente por contas a pagar. Ele não cria automático, você tem que criar a conta aqui, mas ele já pré-preenche, tá? Ele já te fala que é aqui gasto com comissões, você seleciona o centro de custo, tá? O valor já vai vir, o dia que você vai fazer esse pagamento, tá? Supondo que é dia 5 do próximo mês. Ele já dá a descrição, tudo automaticamente aqui, né? De quem que é o funcionário, já vai atribuir esse gasto ao funcionário, que é a comissão dele, tá? E aí você cria a conta. Então, aqui em março, a gente já tem uma conta aqui de comissão do funcionário Edno. Ele já põe aqui a data, né, as datas que compreende que tem aplicação no mês, que é de 6 a 28, e o valor, tá? E aí, quando você vem aqui em gestão de comissões e seleciona o funcionário,
ele já vai dar aqui como pago, tá? Apesar de você não ter pago ainda, né, você já criou o pagamento para esse funcionário. Então, aqui não vai estar mais como pendente, porque todas as aplicações já existe uma conta a pagar criada dela, tá? Além disso, aqui tem histórico de pagamento, tá? Que você tem aqui, por exemplo, ó, aquele pagamento que a gente acabou de criar, do Edno, né? Tem 15 aplicações dele. Esse valor aqui tá aberto. Aqui você consegue ver o que você já pagou ou não, tá? Então, aqui, como está aberto lá ainda, é uma conta que você tem a pagar. Você ainda não pagou esse funcionário, apesar de já ter gerado a comissão do mês dele, tá? Se não pagou, vai estar como vencido e as pagas vão estar pagas. Então, supondo que a gente já veio aqui e pagou a comissão. Se você voltar lá, já vai estar como pago aqui, tá? Para você se guiar também quanto ao pagamento de comissões.